Oi, gente, professor Schlad Lira, conhecimentos pedagógicos. Vamos agora colocar em prática, nesse bloco de resolução de questões, a temática que a gente está abordando, que é uma temática voltada para a função social da escola. Vamos para a nossa primeira questão e conversarmos direitinho sobre ela? Bora lá. Diz assim: acerca do papel da escola nas sociedades modernas e democráticas, leia o trecho a seguir. A escola tem igualmente a função de coordenar, na vida mental de cada indivíduo, as diversas influências dos vários meios sociais em que ele vive. Um código prevalece na família, outro nas ruas, um terceiro nas oficinas ou nas lojas, um quarto nos meios religiosos. Quando uma pessoa passa de um desses ambientes para outro, fica sujeita a impulsos contraditórios e acha-se em risco de desdobrar-se em personalidades com diversos padrões de julgar e sentir, conforme as várias ocasiões. Este risco impõe à escola uma função fortalecedora e integradora. Esse aqui é um texto, vocês estão vendo, que é do nosso querido John Dewey. Bora lá. Segundo trecho acima, assinala a afirmativa correta. Então vamos para aquela que tem implicações reais para o texto abordado. Bora lá. A. A escola deve desenvolver no indivíduo um senso crítico bem definido para transitar pelas situações. Eu já vou marcar como correta a questão de número 1. Por quê, professor? Porque essa questão ela já traz para nós a realidade do que o texto propõe. O texto traz essa ideia de sujeito que é crítico, que é criativo, um sujeito que interpõe e vivencia essas realidades em torno de si. B. A escola deve trabalhar pela adequação do indivíduo. Oi, o detalhe, a adequação do indivíduo à conduta esperada no seu meio sociocultural. Então aqui nós estamos colocando padrões, modelando o sujeito. Não está na perspectiva de uma ideia, vamos dizer, crítico-social na ideia do que o Dewey traz para nós. C. A escola deve funcionar como uma extensão do meio familiar. Não, a escola sabemos que ela tem uma ideia de compreensão da família, mas olha o detalhe, e permanecer atrelada aos valores desses. Não, a escola tem outras funcionalidades, a família é parceira do processo, mas ela não é essa extensão da família. D. A escola deve preparar o indivíduo para adaptar-se rapidamente aos diversos ambientes sociais. De novo, preparar o indivíduo para adaptar-se. Nós estamos moldando os nossos estudantes, alunos. Não é papel da escola. Letra E. A escola deve afastar-se o indivíduo dos diversos meios sociais. Afastar dos meios sociais e ainda estabelecer um padrão de comportamento. Uau! Então nós encontramos aí um problema. Nós vamos perceber uma verdadeira modelagem de comportamento e não de preparo para a sua função social. Vamos para a questão de número 2. Ela diz assim para nós: sobre a relação educação, escola e sociedade, podemos afirmar corretamente que. Então nós vamos fazer agora uma relação dessa tríade que reporta para nós essa ideia. A educação em nada se relaciona com a sociedade. Assim, a escola é um espaço isolado. Caramba, velho. Essa educação que nós estamos falando, diz o texto, ela em nada se relaciona com a sociedade. A escola é um espaço isolado. Não tem nada a ver. A escola está na educação, no grande sistema, e essa educação está na sociedade. Então há uma relação intrínseca. Não podemos colocar a não existindo. B. A educação é isolada de todas as outras demandas. Sem comentários, a educação não é isolada.
ela faz parte de uma relação no contexto social. C, há que se compreender que a educação, a escola e a sociedade se relacionam intimamente, pois o ato de educar é fruto de demandas sociais amplas, sendo a própria escola um espaço social de aprendizagem e formação. Então, aqui está a ideia precisa, correlata desses três elementos que farão, de fato, existir essa realidade na vida desse estudante. D. A sociedade como um todo não deve intervir na formação educacional de crianças e adolescentes. Não deve intervir é algo muito sério. Nós temos que entender que faz parte desse processo de formação. E letra E, a escola precisa manter-se, de certa forma, isolada. Olha, de novo, uma palavrinha-chave complicada. Conservando a premissa da educação escolar somente. Então, eu vou ter uma alternativa errada. Então, minha alternativa B é a alternativa que melhor responde esse apelo. Questão de número 3. Leia o trecho a seguir e reflita sobre a função social da escola pública. Bora lá. A função social da escola é a de propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado, ciência, bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. As atividades da escola básica devem organizar-se a partir dessa questão. Saviani traz aí para nós a verdadeira ideia, principalmente o que ele trabalha dessa pedagogia histórico-crítica. Vamos lá. Segundo o trecho, assinala a opção que apresenta a principal função social da escola. Aqui vai ser praticamente um lembrar, e por esse lembrar do que é, a gente já descarta todas as demais possibilidades. Mas bora lá. A. Construir um espaço de conscientização e transformação social em que as desigualdades serão combatidas. Gente, mesmo a escola, aqui eu vou dizer que está errado, poderia estar certo. Mesmo a escola sendo este lugar, no momento em que eu coloco esse espaço para essa demanda e coloco dizendo que vai promover logo isso, eu vou ter um problema, porque não é só ter essa conscientização. Isso aí ainda precisa pensar-se outros fatores que é o sujeito que vai realizar isso. Aí sim, eu posso entender aqui, ó, na B, garantir aos alunos a aquisição dos conhecimentos socialmente produzidos. Não devamos esquecer que a ideia que escola vista por Saviani é a difusão de conhecimentos e difusão desses conhecimentos sociais na vida dos estudantes. C. Preparar os estudantes para a vida profissional, fornecendo habilidades técnicas. Eu vou ter uma ideia tecnicista do que é ser, então complicado, né? D. Promover equidade e justiça social e oferecer oportunidade de ascensão para a população marginalizada. Então, aqui eu vou trabalhar apenas com uma perspectiva, também sai da ideia do Saviano tem. E reproduzir estruturas sociais, não é a ideia. E de transferir de capitais de uma geração para outra, também é incoerente com a perspectiva pensado no nosso querido professor Demirval Saviani. Bora para a questão de número 4. A escola, conforme as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, é vista como um espaço coletivo de convivência. Neste contexto, a principal função da escola é, bora lá, A. Manter a separação entre o currículo acadêmico e as práticas de socialização. Pronto, já comecei perdendo a questão. Manter a separação entre currículo acadêmico e as práticas sociais, priorizando as metas de aprendizado individual sobre o ambiente coletivo. Perdi minha questão A. B. Focar na preparação dos alunos para a vida acadêmica e profissional, colocando o acolhimento e a integração como algo eventual no ambiente escolar. Caramba! Colocar
o acolhimento e a integração como algo eventual é algo que tem que ser primordial e presente. C. Garantir o bem-estar dos alunos por meio da valorização das raízes culturais regionais, promovendo um ambiente inclusivo e respeitoso. Ok, consigo traduzir isso muito bem, uma vez que é um ambiente e um espaço de regionalidade, de peculiaridades e de tudo em voga. D. Centrar-se no desenvolvimento intelectual, limitando o espaço para a troca de experiências culturais, que é menos relevante nesse contexto. E quando eu estou centrando, então estou trabalhando apenas um aspecto. E letra E, reforçar as diferenças sociais. Gente, reforçar de modo a fazer com que os estudantes compreendam a sua posição na sociedade desde cedo. Então, reforça as desigualdades. Diga assim, olha, você é de classe minoritária, vai morrer ali. Pau que nasce torto nunca se endireita. Gente, menos, né? Nós temos que conscientizar os sujeitos para eles saírem desse lugar de onde eles ali estavam. Questão 5. A escola tem um papel significativo na formação e desenvolvimento dos estudantes, ou melhor, dos alunos, em relação à diversidade cultural. Sobre o tema, assinala a alternativa que melhor descreve o papel da escola nesse contexto. Bora lá comigo. A. Adotar práticas de ensino que visem a uniformização das práticas culturais entre os alunos, com o objetivo de reduzir as diferenças e criar um ambiente homogêneo. Não, um ambiente heterogêneo. Nós não podemos uniformizar, padronizar, engessar processos. B. Promover a anulação das diferenças culturais. Menino, que negócio maravilhoso. Anular as diferenças culturais para assegurar um padrão de ensino que seja aplicável a todos os alunos, independente de suas origens. Aí eu vou jogar fora as origens dos alunos e onde fica a ideia de currículo e de cultura. C. Oferecer um ambiente que minimize as disparidades culturais, buscando por meio da igualdade de condições que todos os alunos se ajustem ao mesmo padrão comportamental. De novo, robotizar, padronizar, modelar, está fora da realidade da função social da escola. Questão D, reconhecer e valorizar as diferenças culturais, promovendo atividades que incentivem a troca de experiências para favorecer o crescimento individual e coletivo dos alunos. Bingo! Aqui, muito bem elaborada e muito bem concisa. É tratar as diferenças culturais como um obstáculo ao processo educativo, implementando práticas. Opa, vamos lá, que até eu me perdi. Tratar as diferenças culturais como um obstáculo ao processo educativo, um obstáculo às diferenças, implementando práticas que reforcem um comportamento ajustando aos padrões dominantes. De novo, a alternativa ela foge do padrão pensado dessa função. Bora para a questão 6. O pensamento sobre a educação e sociedade é marcado pela influência fundamental da obra de Paulo Freire. Na educação social, principalmente, principal característica freiriana é. Então, bora lá. O que é característica freiriana? A ênfase em metodologias de ensino estruturadas para organização disciplinar. Foge da ideia do Freire. Nada de estruturar, nada de enrijecer, nada de deixar um sistema fechado, é a ideia do Paulo. B. A formação de valores éticos que incentivam os educandos a se adaptarem, a adaptarem ao meio em que vivem. Então, nós temos uma educação de adaptação, uma educação que modela processo e os sujeitos ficam presos àquele sistema. Tá fora. C.
a criação de espaços de diálogo sobre a importância da obediência às normas sociais. Tava até bonitinho, velho, falando sobre diálogo. Agora, da obediência às normas sociais significa impor as pessoas obedecerem sem questionar. D. A promoção da autonomia por meio da educação que valoriza a experiência e a participação ativa. Show! Isso aqui é o Freire todinho. Trabalhar a autonomia e, além de trabalhar a autonomia, valorizar a experiência e participação dos sujeitos. É transmissão de conteúdos básicos, ó, palavra que nunca o Freire ensinaria. E práticas que ajudam os educandos a resolverem problemas cotidianos. Para Freire, as vivências serão respeitadas. Para Freire, a ideia de viver, a ideia de existir, a ideia de estar presente, a forma que ele vai vivenciar, ela será muito bem aí aplicável. Bora para a questão de número 7. Sobre a função social da escola, podemos apontar como alternativa correta A, que é relacionada a manter todos os alunos e alunas num padrão, já perdi a questão, num padrão sistêmico de trabalho educativo, sem poder questionar nada. Mordaça? Nunca. B, se refere ao processo de educação integral de crianças e adolescentes em processo de desenvolvimento, valorizadas as diferentes culturas, identidades, personalidades, primando em contribuir com a participação ativa dos mesmos em diferentes espaços da vida social. Perfeito. Ó, traz não só o desenvolvimento, mas a qualificação dos sujeitos. Não existe, C, não existe essa terminologia. Que terminologia? Função social? Portanto, não se usa isso em espaços escolares. Nada a ver com nada. Não existe a terminologia, ela está presente a função social e o espaço é para isso. D. Trata de educar as crianças e adolescentes de maneira igual, sem perceber nada de suas particularidades, apenas cumprir o que se impõe de aprendizado. Nada mais. Sem comentários, eu estou padronizando, engessando e fechando o processo. E o último item é, a alternativa é, a função social se dá quando se completa a maioridade. Gente, como assim? Ideia de cidadania é desde a educação infantil melhor, desde que o sujeito está numa relação social de mundo, ele já começa a entender esse lugar. Questão 8 diz assim: por educação, podemos compreender de maneira correta a imposição de limites. Pronto. Impor limites e ainda mais, sem diálogos. Totalmente incoerente, né? B, a formação integral dos alunos e alunas, de maneira que se articula a formação escolar, social, como um todo, articulando escola, família, cultura, valores, desde que respeitadas a individualidade de cada pessoa. Ok. Alternativa B é uma alternativa que descreve muito bem esse lugar. C, educar significa os alunos e alunas aprenderem a ler e escrever somente. Oi? Somente? D, educar o mesmo que os alunos e alunas respeitarem todas as regras da escola sem questionar nem dialogar sobre nada. Apenas executar o solicitado. De novo, modelar comportamento, engessar padrões. E educar é sinônimo de obediência. Não, educar não é sinônimo de obediência. Essa obediência aí colocada não é uma obediência que nós compreendemos o ato de respeitar. Isso aí é militarizar. Então, isso vai longe da realidade da educação, numa perspectiva social. Bora para a questão 9. Ela diz assim: considerando a função social da escola, assinala a alternativa correta. A escola cabe desenvolver,
construir e definir o conhecimento essencial a ser transmitido e, consequentemente, assimilado. De novo, transmissão e assimilação é padronizar um conhecimento. B. A escola, ao desvirtuar-se de sua essência, garantir a apropriação crítica do conhecimento acumulado historicamente, tende a favorecer as classes menos privilegiadas economicamente. Então a gente vai entender como isso. Então quer dizer, quando ela sai da sua essência, vai garantir, questão totalmente estranha dentro da perspectiva do que a gente entende e compreende essa realidade. C. O conteúdo fundamental da escola é a leitura, a escrita e a matemática para o desenvolvimento de habilidades instrumentais e socioafetivas. Interessante, parece correto, mas na hora que eu coloco o conteúdo fundamental, eu também estou colocando apenas nesse lugar de padronizar e de colocar de forma estética a presença do que seja essa função. E a função social da escola, não esqueçam, é a formação para a cidadania. Alternativa D, a ação educativa tem por finalidade a humanização do homem através da identificação dos elementos culturais acumulados historicamente. Ok, aqui está a minha questão concernente. É a organização dos meios, conteúdos, espaço, tempo e procedimentos é de responsabilidade da didática escolar, que devem estar contida no projeto pedagógico. Gente, a questão até é interessante, mas quando ela diz, que todos esses elementos é responsabilidade da didática escolar, eu estou tornando agora que tudo isso está de forma técnica, assim pensada para essa didática. Então, de novo, eu coloco um processo engessado do que é essa realidade de um ensino social. Então, depois a gente pensar até essa questão, a gente conclui esse bloco, principalmente pensando nessas premissas introdutórias iniciais do que seja a função social da escola.